E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar que eu tenho que gastar um tempo aqui empacotando essas caixas mesmo. E perdão pelo barulho, que eu não sei o que está acontecendo hoje no andar aqui de cima de casa. Deve ser alguma coisa muito grave, deve ter alguém sendo exorcizado lá. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo que viralizou, caso vocês não tenham visto isso ainda. Mas não é simplesmente espalhar fofoca e espalhar ódio, tá? Tem um propósito em eu colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Se você não viu esse vídeo até agora, eu peço para você ver, e se você já viu, eu peço para você ver novamente, porque eu vou fazer aqui uma proposta de reflexões. Uma proposta de reflexão para que você tente ver não as coisas da maneira como eu vejo. Eu não quero impor a minha perspectiva de mundo sobre a sua, você tem que enxergar o mundo do seu jeito, mas eu quero te convidar a enxergar as coisas de uma outra forma para ver se a gente não está com uma interpretação meio errada da realidade como um todo, como uma sociedade. Imagina se de repente todo mundo começasse a ver uma coisa errada e a perspectiva errada de um validasse a perspectiva errada do outro, e a gente assumisse que determinada coisa acontece por determinado motivo, e todo mundo concordasse e realmente achasse que o mundo é desse jeito aí mesmo. Parece que eu estou fazendo uma teoria de conspiração, mas a verdade é que os consensos eles acontecem dessa forma aí mesmo, inclusive religiões. Essa senhora, ela agrediu esse cara e ela saiu quebrando um monte de coisa lá, e o motivo, até então, o motivo das agressões, o motivo dela ter quebrado a loja inteira aqui, foi pelo cara ser homossexual, e ela se impôs ali como serva de Deus. Vejam os comentários que nós temos aqui. Vejam os comentários. Perfil de bolsonarista. Perfil de bolsonarista, sim. Depois dizem que não existe homofobia. E isso daqui eu entendo, esse comentário. A homofobia existe. Inclusive tem um vídeo do Henry Bugalho falando sobre isso. Eu cheguei nesse vídeo dessa mulher por um vídeo do Henry que eu achei bastante provocante ali, no sentido de te provocar a pensar como é que esse mundo tem se formado, e como que os algoritmos e como que essas plataformas de vídeo elas têm se imposto aí e transformado a nossa maneira de pensar. Veja, a Miriam eu achei bacana, que no meio de tanto comentário de ódio ela tivesse preocupação com a vítima. Isso daqui eu achei bem legal. Essa mulher representa o tipo de gente que votou no Bolsonaro. Esses crentes são sociopatas, perceba. Então, porque essa mulher atacou o cara e ela falou que ela era uma serva de Deus, e porque ele estava sendo atacado por ser homossexual, então nós temos essa conclusão. Essa conclusão ela é bem rápida, e eu acho que a gente precisa conversar sobre ela, né? Esses crentes são sociopatas. Bom, é muito amor divino. Longe de mim esse povo de Deus. Então perceba como esse tipo de vídeo ele induz o pensamento das pessoas muito nesse sentido de tá vendo como que o povo de Deus por isso que a gente precisa se afastar do povo de Deus, porque olha aí quem eles são. Esses cristãos fazendo inferno na terra. Tem brasileira de bem, com Deus acima de todos. Percebe que a gente tem um consenso? Tudo bem, não é todo mundo que comenta. As pessoas que comentam geralmente elas têm um determinado viés. Tem muita gente de bom discernimento que passou por isso e não comentou. Engraçado que quando eu rolei a barra eu achei só um comentário. Um comentário que condiz com aquilo que eu percebo dessa situação toda. Vamos ver se eu acho ele aqui. Bom, e ninguém faz nada, que loucura. É sobre isso que nós precisamos falar. Como tudo começou. Parte de um princípio de que se o cara ele tivesse feito alguma coisa, ou se determinada coisa acontecesse, talvez o comportamento da mulher fosse justificável, e talvez ela esteja certa e a gente deveria saber. Isso daqui também, né? Tem um comentário aqui no meio de tudo isso, e que eu não vou achar porque são muitos os comentários, né, bastante poluídos aqui, seguindo o Velho Testamento à risca. Por que tanta preocupação com a bunda do cara? Tem um comentário de uma mulher que fala: meu Deus, com certeza essa pessoa tem problemas mentais, com certeza essa pessoa tem transtornos mentais. E é sobre isso que eu gostaria de falar. E se a gente estiver olhando meio errado para as coisas, sabe? Perceba. Só um instante. Se eu puxo 720 caixas, dá exatamente as 30 que eu preciso para não ficar com sobrepeso.
Essa é uma das comodidades pay to win do nosso joguinho aqui. Porque aí às vezes eu esqueço, né? Eu não olho. Quando eu vejo, ele já terminou de processar todas as caixas e eu não fiquei pesado, então eu consigo pagar tudo ali. Fica a dica. Perceba, o meu ponto aqui a gente foi ensinado pelos programas, porque assim, existem determinados programas de televisão que para vender propaganda e para pagar os boletos deles, eles precisam te colocar numa sensação de alerta, como se o mundo ele estivesse se transformando e ele estivesse ficando cada vez pior. Você já escutou o seu avô, o seu tio, o seu pai ou alguém assistindo um programa do Datena, Cidade em Alerta, programa do Gil Gomes, qualquer programa policial e falando, olha só como que tá o mundo, as coisas estão ficando cada vez piores, e esse jargão, esse mundo está ficando cada vez pior, é o que faz as pessoas continuarem assistindo esses filmes, esses programas que são policiais, que são de cenas como essa, e as pessoas elas ficam cada vez com mais medo, compondo a realidade delas desses elementos. Então uma pessoa que se expõe somente a esse programa e não sai de casa, ela não percebe que a grande maioria das pessoas que saem de casa elas voltam vivas e seguras para casa, por mais que a gente viva num mundo muito perigoso, mas que muitas cenas de amor acontecem, que muitas cenas de fraternidade, que muitas cenas de colaboração, que muitas cenas de humanidade acontecem o tempo inteiro ao nosso redor e a gente não se dá conta porque a gente tem isso for granted, né? A gente tem isso como natural e a gente só se abala com aquilo que sai dessa forma. Então a gente tende a subvalorizar o quanto nós somos legais uns com os outros, o quanto a gente tenta ajudar uns aos outros, e a gente tende a supervalorizar momentos de desrespeito, de agressão, de violência como esses. E se você cerca-se de 1h30, 2 horas por dia de programas em que tem uma coletânea somente desses trechos de violência, inclusive nós temos aí dados históricos que comprovam que muitos programas desses, eles causavam, né, determinadas violências e cenas de violência, de transtorno, até com atores para terem, né, coisas para mostrar no programa e causar cada vez mais indignação. Não estou dizendo que a violência no mundo é fake, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que a violência no mundo é fake. Mas programas que tendem a te deixar com esse viés, principalmente para te jogar ainda mais contra o outro lado, que é o outro lado da polarização, que precisa que você odeie e tenha medo do outro lado, e que saiba que o outro lado é intransigente, irracional, impossível de humanizar. Portanto, você tem que se apegar a esse lado aqui. Então, o que a gente tem? Não, essa pessoa, com certeza, ela vota no Bolsonaro. E é por isso que eu não voto no Bolsonaro. É por isso que eu odeio ele. Estou dizendo que o Bolsonaro é uma pessoa boa e que ele é um presidente bom? Não, mas eu também quero que a crítica ao Bolsonaro, do governo dele, seja feita pelos motivos certos. E não porque a mulher que votou nele bate em gay. Entende onde eu estou querendo chegar? Assim, você pode ter uma visão bastante negativa das religiões, que de fato tiram muito dinheiro das pessoas, prometem coisas que elas não podem entregar, prometem curas que elas não têm, e ainda assim dão um conforto emocional que a pessoa buscaria em outros lugares se ela encontrasse em outros lugares. Então, por que eu não posso atacar tanto muitas igrejas? Porque eu não estou lá na praça chamando as pessoas para virem até mim para dar palavras de conforto para elas, para dizer, minha senhora, vai dar tudo certo, sua vida está uma desgraça, mas tenha fé, porque, olha, você está aí se perdendo na droga, rapaz, eu tenho aqui uma mensagem que alguém te ama, não eu, mas assim, alguém te ama, e por isso você tem que acreditar que... Entende? Como eu não faço esse trabalho que a igreja faz de humanizar, de criar laços, de criar comunidades, e quem sou eu para criticar a existência dela? E assim, ela pode ser muito negativa, sim, ela pode ser muito negativa em determinados pontos, embora ela tenha pontos positivos. O problema é que às vezes acontece de ter um caso extremo desse daqui, e as pessoas quererem manchar todo um grupo de pessoas, seja porque votou em determinado candidato, seja porque pertence a determinada igreja, seja porque acredita em Deus. Então eu acho muito, muito desonesto você pegar essa senhora aqui e falar, olha, no meio do ataque dela, ela fala que ela é serva de Deus, portanto, Deus não presta. Portanto, as pessoas que adoram Deus e que são servas de Deus também não prestam. E eu acho isso é uma agressão violenta, desrespeitosa, gratuita e é inverídica, porque se você analisar bem isso daqui, esse é o comportamento de uma pessoa doente mental, e vos fala uma pessoa que vive com alguém com transtornos mentais diariamente. Minha irmã, ela não é desse jeito aqui, mas se você deixar ela sem remédio, ela fica assim.
Ela fica assim. E no meio de uma brisa, você pode escutar determinadas alucinações, fazendo com que você veja no outro alguém que precisa ser atacado. Então você pode, claro, num grau mais grave do que a da minha irmã, você tem esse tipo de comportamento, sim, ainda mais quando a pessoa não está medicada. Eu quero apontar para vocês um problema sério que está acontecendo também atualmente. A rede pública de saúde, ela está desabastecida de remédio. A minha irmã, ela faz uso de um remédio chamado quetiapina, e ela, há 10 anos pelo menos, ela consegue esse remédio, que é de alto custo, da rede pública, faz os testes, faz a perícia e tudo mais. Antes de me mudar aqui para o Sergipe, eu fiz uma vasta pesquisa para saber se aqui eles tinham acesso a esses remédios, se acontecia de desabastecer, se acontecia atraso, como ficavam as pessoas em caso de atraso. Quando eu vi que a rede era bem consistente, eu chequei isso na minha lista e dei como um ponto positivo, que me tranquilizava no sentido de eu poder me mudar para cá. A rede está desabastecida, e os remédios estão atrasados, e quem não tem R$600 para comprar essa medicação, quem não tem família para pagar R$600 nessa medicação pro doente, tá desse jeito aí. Porque se você tirar a medicação da minha irmã, ela vai ficar com alguma coisa muito parecida com isso. Agora, assistam esse vídeo do Reni Bugalho em que ele fala sobre esse ataque, e vocês vão perceber uma coisa muito sábia que ele fala e que me deixou bastante admirado. Aliás, não é de me admirar porque eu considero ele uma pessoa de muito discernimento. E ele fala, independente do transtorno mental dessa pessoa, essa agressão aqui, ela só aconteceu porque o preconceito existe. E gente, não sou médico, não sou psiquiatra, mas de verdade, uma pessoa que tem transtornos mentais, ela vai atacar alguém, mas ela ataca alguém a partir de determinados pré-julgamentos que, se não existissem, não aconteceriam. Então a minha irmã, ela pode encontrar inimigos, e ela pode encontrar inimigos em determinados fatores que vêm de crenças pré-existentes. Então, se a gente vivesse numa sociedade que não considera homossexualidade uma coisa desrespeitosa, suja, normal, se essa pessoa ela não tivesse escutado ao longo de toda a vida que gay é sem vergonha, que não presta e que precisa criar juízo e precisa adorar Deus, e para adorar Deus precisa parar de ser sem vergonha do jeito que é, se essa pessoa ela não tivesse ao longo de toda a vida se exposto a um ambiente tóxico contra homossexuais, talvez ela atacasse outra pessoa por um outro motivo, mas que não por esse motivo. Então vamos supor, se essa mulher ela está sem remédio porque a rede SUS ela está desabastecida, ela não está conseguindo o remédio dela, e ela não encontra esse cara que é homossexual, ela deixaria de atacar alguém naquele dia? Muito provavelmente não. Essa pessoa em surto, ela vai atacar alguém, ela vai agredir alguém, ela vai ser violenta com alguém. Só que se você tirar a carga de preconceito, talvez ela atacasse uma pessoa que não fosse homossexual. Se esse homossexual não estivesse ali, talvez ela atacasse uma outra pessoa por ser feia, por ser entende? Por algum outro motivo. Talvez ela encontrasse uma pessoa com uma camisa do Brasil, da seleção, e falasse, você é bolsominion, e eu vou te matar, e eu vou te bater, e eu vou te agredir. E aí nós teríamos um outro problema, uma pessoa com problemas mentais, com transtornos mentais, atacando alguém. O problema é que, quando você coloca essa pessoa e insere ela no meio preconceituoso, no meio em que você precisa... Porque você tem transtornos mentais, ninguém no mundo te ampara, o único lugar que te ampara é uma igreja. E você vai na igreja, a igreja tá falando mal dos homossexuais porque homossexualidade é coisa do demônio, e você tem que ter vergonha na sua cara, e você precisa ser temente de Deus, e você precisa parar com essa ser vergonhice. Por que as religiões elas precisam disso? As religiões elas precisam controlar a sua sexualidade para ter poder sobre você. Quando você consegue controlar até a sexualidade de uma pessoa, isso abre brechas que fazem com que ela lute por ideias que não são dela. Da mesma forma como é muito difícil você gostar de um Avengers sem Thanos, é muito difícil você assistir um filme de Superman que não tem Lex Luthor e não tem os vilões da DC. É muito difícil você abrir uma igreja em que a pessoa ela tem que adorar alguém, dar forças para alguém, receber forças de alguém, sem que você tenha um inimigo a combater. E esse inimigo geralmente são pessoas do mal, são pessoas que têm práticas erradas. E aí essas práticas erradas, elas inevitavelmente acabam caindo preconceituosamente em cima de pessoas que não merecem esse tipo de tratamento.
E aí você pega uma pessoa desamparada pela sociedade que busca amparo numa dessas igrejas de ideais questionáveis, que atacam constantemente homossexuais. Essa pessoa sai, não consegue o remédio da rede SUS. Não consegue o remédio de ninguém mais da sociedade, através de doação, de controle, de nada. Não tem recursos para isso, não tem alguém a vigiando de perto. Ela fica sem esse medicamento. Quando ela encontra alguém no momento de surto, ela vai extravasar em alguém que tem predisposição a ser atacada de acordo com as crenças dela, que calhou de ser um homossexual. Agora, quando a gente chega nesse ponto do vídeo aqui, a gente tem que tentar enxergar a coisa da maneira como ela realmente é. Uma pessoa... uma sociedade preconceituosa, uma pessoa em surto, atacando alguém de maneira desrespeitosa, e o mais grave de tudo isso daqui é um monte de gente procurando o ângulo perfeito. São pessoas falando, não bate nela, eu tô gravando aqui, não bate nela, eu tô gravando aqui, olha o tanto de gente que tem aqui, e as pessoas, elas assistem isso embutido nelas, assim, se esse cara é gay, então ele tem que tancar, porque ele fez por merecer, ela é serva de Deus, ela tem ali o papel dela. E você querendo gravar isso pra lacrar, pra subir uma coisa que vai dar um monte de visualizações, quando a única coisa inteligente e plausível de se fazer aqui seria entrar no meio aqui pra separar os dois e controlar os ânimos dessa mulher. Controlar os ânimos dessa mulher. Mas essa mulher é gorda, ela é forte, eu sou magrinho, eu sou fraquinho. Então, assim, uma pessoa sozinha não consegue segurar a mulher e impedir que ela agrida o cara e ela quebre tudo. Agora, toda a sociedade educada no sentido de não permitir que esse tipo de coisa aconteça, não deixaria a coisa chegar num ponto de gravidade desse tamanho. Então, por que a gente precisa falar sobre isso? Porque se um dia eu vier a faltar, e se um dia eu não puder amparar mais a minha irmã, e se um dia a minha irmã ficar sem remédio, eu não quero que a nossa sociedade use um momento de surto dela para gerar visualização num canal, gerar like num canal, para as pessoas poderem falar, tá vendo, ela só faz isso porque ela volta no Bolsonaro, e porque gente que vai para a igreja se comporta dessa maneira aí mesmo. Eu gostaria muito de viver numa sociedade educada no sentido de saber identificar pessoas com problemas com transtorno mental para poder intervir e controlar essa pessoa e levar para um lugar onde ela possa ser medicada e controlada. Será que eu estou querendo demais desse mundo? Será que eu espero demais? E isso é uma visão utópica de uma sociedade que nunca vai existir? Eu preciso acreditar que um dia a gente vai chegar lá. Eu espero que vocês também acreditem e nunca comprem essas narrativas rápidas, fáceis, de que, tá vendo, se determinado político não existisse, não ia ter o cara que vota nele. Se não tivesse os caras que votam nele, essa mulher aí não ia existir. Mas, assim, como esse político existe e como a igreja tal existe, olha só o que o mundo tá virando e tá piorando cada vez mais. Essa noção de piora talvez seja uma questão de perspectiva e não de realidade. E se a gente melhorar a nossa perspectiva, talvez a gente consiga melhorar um pouco a realidade que nos cerca. Reflitam sobre isso.